Irmãos, amém? Irmãos, abra sua Bíblia, por favor, no texto de Atos, capítulo 2, no versículo 42, por favor, irmãos. Atos 2, versículo 42 ao 47. Nós temos então iniciado, semana passada, iniciamos então o nosso mês para abordar então esses quatro fundamentos, quatro pilares dessa igreja, a igreja primitiva, e que é um exemplo para a gente. Então, nós estamos já meditando sobre a perseverança na doutrina, e hoje nossa proposta então é meditar sobre a perseverança na comunhão dos santos. Então, diz assim a palavra do Senhor: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomando suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam ser salvos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade que temos de meditar em Sua palavra. Fala conosco, Senhor, tenha misericórdia de nós, abençoe essa igreja, Senhor, para que de fato, o Senhor possa encontrar comunhão aqui nessa casa, Senhor. Ó Deus, que sejamos uma família, que sejamos como um povo só, que mantenha a fé no mesmo Deus, no mesmo Senhor e Salvador, e Deus, que eles que foram batizados, Pai, unicamente, Deus, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Senhor, fala conosco, meu Deus, que o Senhor abra nossos ouvidos para percebermos os desafios, ó Deus, dessa comunhão nesse tempo. Assim te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como o presbítero Eliseu mencionou no início do cântico, é um desafio sim a comunhão. É um dos grandes desafios que a igreja do Senhor, contemporânea, pós-moderna, ela enfrenta. Mas, queridos, os nossos irmãos aqui do primeiro, eu quero especialmente falar do segundo século, quando a igreja da continuidade após os apóstolos escreveram o credo dos apóstolos. E uma das sentenças dos artigos do credo dos apóstolos é mencionado então que nós cremos no Espírito Santo, cremos também, a outra sentença é como cremos na comunhão dos santos. Essa palavra comunhão, ela vem do grego koinonia, e ela diz respeito a algo que era comum a todos, e ela vai além do cafezinho após o culto, ela vai além de uma visita, de um momento, um bem-estar ali naquela visita, ela vai além também de uma boa amizade, ela vai além também de sentir-se como parte de um povo só, ela vai além também de ter ou parecer ter o mesmo compromisso. Essa palavra aqui, observe primeiro, essa igreja, ela tem como fundamento a perseverança na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Observe que, à medida que essa igreja cumpria isso, perseverava nesses pontos, ela se tornava uma igreja forte. Uma igreja forte, meus irmãos. É isso que torna essa igreja forte. São esses fundamentos. Observe que a comunhão dos primeiros cristãos aqui chama a atenção da sociedade, chama a atenção do povo lá fora. Conforme a perseguição ia aumentando, olha o inverso que acontece na igreja. Essa igreja está mais unida, essa igreja está mais próxima, essa igreja está mais forte. Então, queridos, na sequência, à medida que essa igreja ouve o Evangelho, estuda a doutrina, ouve falar de Jesus, fundamenta-se na doutrina, olha o que acontece. Começa a aparecer pessoas interessadas por Jesus. Começa a aparecer agora pessoas interessadas pelo estudo da palavra, pela doutrina dos apóstolos. E isso é o início da comunhão. É isso aí. Então veja que a comunhão ela se dá mediante então a pregação do Evangelho.
a comunhão se dá mediante então um estudo em torno da palavra de Deus. É aqui que se dá então a comunhão. Se vocês estão entendendo. Então observe então. Uma coisa então, é isso que está acontecendo aqui com esses irmãos. Eles estão reconhecendo que eles são um povo só, eles são uma família só. Eles têm um nome comum aqui, um Deus comum aqui, uma fé comum aqui. Nós somos então parte desse povo. O povo que diz que ama a Deus, o povo que diz que tem um único Senhor, o povo que diz que está congregando e faz parte de um grande povo, de um mar de gente que ama a Deus. Veja, bem próximo para vocês. Vocês dizem que amam a Cristo. Eu amo a Cristo também. Então, se você ama a Cristo, se eu amo a Cristo, então não há nada melhor então, de unir esse povo. E mostrar que esse povo está unido, porque tem algo comum aqui: o amor de Cristo. Isso, Jesus Cristo, quando fala para Pedro, Pedro diz assim, depois que ele está falando, ali em Mateus capítulo 19, versículo 29, Jesus está num discurso bem pesado. O povo estava correndo para ele ali, em busca de algo material, de uma cura, de algo físico, de algo que os olhos pudessem ver. Aí Jesus vem com um discurso pesado para Pedro e para os seus discípulos. Ele diz assim: olha, Pedro disse: esse que nós deixamos, pai, mãe, nós deixamos tudo para te seguir. E Jesus vai dizer assim, no versículo 29, todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, esse receberá muitas vezes mais, e herdará a vida eterna. Em outro lugar, Jesus vai dizer que nós vamos ganhar, irmãos, mais mães, mais pais, mais irmãos e irmãs. Isso por causa que é do nome de Jesus, do amor que nós nutrimos pela pessoa de Jesus. É isso que, então esse é o ponto então, da comunhão. O ponto da comunhão está na pessoa de Deus, especialmente na pessoa do seu Filho. Desse seu amor, foi manifestado naquela cruz por nós. Então eu digo, eu tenho fé em Jesus, eu amo a Jesus, eu vou seguir Jesus. Aí vai todo mundo junto, no mesmo propósito, olhando firmemente para o alto, para Jesus Cristo. Como Hebreus capítulo 12, versículo 3 diz, olhando para Jesus. Queridos, hoje, olha o que acontece, o inverso acontece. Hoje as pessoas dizem que sinônimo de igreja unida é uma igreja cheia de atividade. Deixa eu frustrar você. Eu vou dizer que não é. Sinônimo de igreja unida não é igreja cheia de atividade. O interessante, irmãos, vamos correr agora para o século XVI. Como era uma igreja unida no século XVI? Aqui você já sabe, não vai trabalhar um pouquinho esse Atos capítulo 2. Século XVI, XVII. As igrejas, eu percebo interessante essa informação. As igrejas reformadas, elas não eram abarrotadas de atividades, de eventos, promover a socialização com o povo. A maioria delas eram esses crentes aqui, eles só se reuniam uma vez a semana, no domingo pela manhã. Você acredita nisso? O que acontecia então, pastor, durante a semana? Durante a semana, esses crentes aqui encontravam-se na adoração e na vida comum, na vizinhança. Isso abria espaço para eles compartilhar a experiência deles com Deus, experiência na leitura do Evangelho. E eles começavam agora a conhecer os problemas das pessoas e na medida que eles, veja, o ponto principal, entender a mensagem. Eu vou à igreja uma vez, mas se foi um tempo precioso, um tempo de adaptação, um tempo de fixação, durante a semana, irmão, sabe o que vai acontecer? Você vai estar pronto para aconselhar mutuamente os seus irmãos. Dentro da semana, esses irmãos aqui, século 16, 17, e no decorrer, quando o Evangelho era pregado e exigia do povo uma mudança, um entendimento do Evangelho, e havia conversões, olha o ponto aqui. É tornar a hora que eu vou para a igreja um tempo ali proveitoso. Um tempo proveitoso. Aí você vê, irmãos, para passar, para passear, para ver o irmão que eu vi a semana toda. Você não vem para conversar, não só vem para tomar um cafezinho ali fora, para conversar com
com o irmãozinho, o seu bebê, que eu não vi ali na semana toda. Você veio para isso, irmãos? Por favor. Você veio para isso? Perca de tempo. Não digo que a conversa, a boa conversa que tem com o seu bebê é perder tempo. Mas, irmãos, eu quero dizer para vocês, irmãos, que o tempo que a gente passa aqui, 1 hora que corre, veja, já está a hora para a gente ir embora. Mas eu quero convidar você a vir para a igreja e aproveitar dessa boa hora. Dessa boa hora. Irmãos, faz de tudo para compreender o Evangelho, irmãos. Faz de tudo para participar do culto. Você não é um espectador. Você não é um espectador. Você é alguém ativo dentro do culto, dentro da adoração. Você ora, você louva, você ouve a voz de Deus. E Deus é o que está falando ao seu coração nesse momento. Então, queridos, olha, século XVI, Igreja Unida. Foi através de lá que o Evangelho, nas missões, as grandes missões, nosso Brasil foi alvo. E veja, irmãos, compreenderam o Evangelho. O que eles faziam durante a semana? Reuniam com a vizinhança, com os vizinhos, no trabalho, nas escolas, enfim, onde estivessem. Eles ouviam os problemas do irmão, ou do incrédulo mesmo. Eles sabiam aconselhar através da palavra. De outro modo, irmãos, a proposta da reforma não era simples. Ela não é complicar, então, vou trazer a igreja agora para um momento de treinamentos complicados, ou vamos trazer aqui um grande pregador, o pastor Fernandes usa a expressão aqui, celebridades grandiloquentes, para dizer às pessoas aquilo que é simples. E acaba às vezes complicando na cabeça da gente, a gente não compreende, eu vou para casa, vim vazio, vou para casa vazio. Deus tem misericórdia. E às vezes usando expressões que o povo nem compreende, como eu não sei nem o que é missões, eu não sei nem o que é discipulado, eu não sei nem o que é evangelização, o que é isso? Veja, essas expressões aqui, às vezes acabam dando confusão na cabeça de alguns, mas irmãos, comunhão é fundamental para a vida da igreja, é isso que eu quero que você entenda. Podemos ler aqui nesse texto, no versículo 44, o texto, e diz assim que todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que algum tinha necessidade, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomando as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Isso é comunhão. Isso é comunhão. Pessoas cheias do amor de Cristo, pessoas cheias de amor de Cristo para doar às outras pessoas, estavam juntas, tinham tudo em comum, ajudavam os irmãos, e olha que ponto. Era muita gente, meus irmãos. Vou falar já um pouquinho sobre esse crescimento das igrejas, mas aqui aproximadamente temos mais de, aproximadamente, 5.000 pessoas aqui com essa igreja, nessa igreja. Mas agora não pense em igreja em um templo. Era a igreja que vivia de casa em casa. Muitos dentro de Jerusalém, já abraçando a fé, aproximadamente 5.000 pessoas. Eram muitos, vou falar um pouquinho como foi o que aconteceu aqui nesse primeiro século. Muitos irmãos precisavam de ajuda. O Evangelho, depois do Atos capítulo 2, na descida do Evangelho, nessa grande festa, muitos que vieram de outros países estavam dentro de Jerusalém, abraçaram a fé, eles trabalhavam. E o nome de Jesus fazia com que eles fossem expulsos de seus empregos. Eles tinham família. O nome de Jesus fazia com que eles saíssem de casa, fossem expulsos pelos pais. Como o próprio sermão profético de Jesus vai dizer, alguns pais vão entregar os filhos, alguns filhos vão entregar os pais, tudo para preservar a sua vida. E aqueles para morrerem, para sofrer a pena, por causa do nome de Jesus. Então veja, ser cristão do primeiro século era estar pronto, como estudamos no início pela manhã, é estar pronto para ser pobre, para passar necessidade, para, se possível, ser levado à morte. Então, queridos, esse aqui, irmãos, a igreja está crescendo. E há um ponto aqui que eles vendiam suas propriedades, eles vendiam seus bens. Aqui não há nenhum momento, aqui, nenhum mandamento, nenhuma ordem dos apóstolos para fazer isso. Mas olha que interessante, não era mandamento, não era obrigação, mas eles sentiam o coração deles, eles sentiam a necessidade próxima, olhavam para o outro e vejam, à medida que alguém tinha necessidade, eles
ajudavam. Isso é interessante, irmãos. Outra coisa que a gente observa aqui é que esses irmãos eles precisavam, muitos que vinham, saíam de casa, expulsos do trabalho, eles vinham para as igrejas para pedir ajuda. Eles precisavam comer, eles precisavam beber, eles precisavam alimentar sua família. E chegavam de todos os cantos, eles eram recebidos. A hospitalidade dessa igreja é tamanha, irmãos. Observe que interessante, eles precisavam ficar em uma casa, eles precisavam de um abrigo, eles precisavam dormir, eles precisavam comer. Não chegava só um de cada vez, converteu agora. Não chegava 10, chegava 30, chegava 100, de uma vez só, irmãos. Era assustador, irmãos. E o que acontecia com esses irmãos? Eram recebidos, eram tratados, eram cuidados. E vendo esse crescimento absurdo da igreja, eu digo impressionante da igreja, os irmãos ali no capítulo 6, observe, no capítulo 6, vai dizer que alguns estão se reclamando porque estão sendo esquecidos na distribuição diária. Veja, tinha alimento, mas alguns estavam sendo esquecidos. Aqueles que eram necessitados, no caso aqui as viúvas, os órfãos estavam sendo esquecidos. Quando então o colégio aqui de apóstolos precisam selecionar alguns homens para ajudar na manutenção, na assistência dessas pessoas. Então, a igreja está crescendo, irmãos. Mas todos eles que vinham, que chegavam, estavam sendo assistidos. Olha que interessante. Quem está convidando esse povo aqui para Jerusalém? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Percebam, queridos, que o povo no passado precisava perseverar na doutrina. Precisava não somente ouvir uma pregação só sobre Jesus e dizer Jesus te ama, somente isso não. Eles precisavam do fundamento da doutrina para não viver sob ventos de doutrinas, ou para não viver então sob o fermento dos fariseus. É isso que Jesus deixa claro: cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com os ventos de doutrina. Olha, vocês serão ovelhas e eu vou mandar vocês por meio de lobos. Cuidado! E eles são ferozes. Eles assustam. Então, queridos, esta mensagem aqui é para nós também, irmãos. Pois há um alerta aqui para a gente, irmãos. Nós precisamos gostar também de doutrina, gostar também de pregação, gostar de ouvir também, não somente aqui. Mas temos um atrativo muito bom hoje, e algo que pode melhorar esse tempo para a gente, que é a internet. Quantos de nós podemos não ter contato aqui na igreja, mas durante a semana ouvir outros pregadores? Agora saiba pesquisar, saiba selecionar aquele que prega a palavra daquele que não prega, daquele charlatão, sabe? Eu acho que você já sabe fazer isso. Então, saiba selecionar. Saiba então, tenha sede, tenha fome pela palavra de Deus. Não é pela oratória, pela igreja que é grande, pelos louvores que são bonitos somente, mas olhe para a palavra. Faça como Jesus vai dizer: olha, eu sou o pão da vida, aquele que comeu, dentro do seu interior vai jorrar rio de água viva. Ou seja, haverá uma fome que será saciada e a ser saciada pela palavra de Deus. Se não for aqui, irmãos, a gente vai correr para outros cantos. E essa fome só vai aumentar, essa sede só vai aumentar, só vai ser saciada quando a gente lê a palavra, quando a gente buscar ouvir a palavra de Deus. Veja então, irmãos, essa igreja está crescendo. Atos capítulo 1, versículo 15, diz que essa igreja tinha somente 120 pessoas, 120 membros. Atos capítulo 2, 41, essa igreja já cresceu, temos já 3.000. Atos capítulo 4, já temos 5.000. Atos 5, 14, nós não temos mais número, mas diz que essa igreja já é uma multidão agregada à igreja. Atos 6, 17, já não tem mais número, mas diz que esse número multiplicou. Atos 9, 31, essa igreja já sai de Jerusalém, agora está ganhando outros territórios: Judeia, Galileia, Samaria. E Atos 16, 5, já diz que eles estão estabelecendo e fortalecendo igreja no mundo inteiro. Uma igreja unida, perseverante na doutrina e na comunhão, está crescendo. A pergunta então do pastor Hernandes Lopes é a seguinte:
pergunta: por que minha igreja não cresce na proporção, numa grande proporção também? E ele tenta responder, ele diz assim: olha, será que porque nossa igreja não cresce, ou não está crescendo nessa medida que poderia ganhar, será que é por falha da ação do Espírito Santo? Ou será que é por negligência nossa, do nosso chamado? Outra pergunta, retórica também, para a gente meditar. Ele diz assim: é por causa da pregação ministrada nos cultos? Ou é por causa da ausência de pessoas para ouvir a pregação salvífica de Jesus? É para meditarmos. E Paulo vai dizer assim lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, ele diz assim: fiel é Deus, pelo qual fomos chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então temos o chamado a cumprir, o chamado à comunhão. Pode ser também entendido aqui como uma ordem, como pré-missão, o chamado à comunhão. Queridos, quero então caminhar algumas aplicações como reconhecendo bênção decorrente dessa comunhão dos santos. Em primeiro lugar, então, versículo 2, capítulo 2, versículo 44 a 45, capítulo 4, 32 a 35 também, nos diz que a primeira bênção, ou uma das bênçãos decorrentes dessa comunhão dos santos, é a generosidade. Você ouviu agora? Havia nessa igreja primitiva pessoas que compartilhavam dos seus bens. E por essa razão não havia nenhum necessitado nessa igreja. Nenhum. Já pensou nisso? Segundo lugar, a segunda bênção é que havia alegria nessa igreja. Veja o versículo 46, vai dizer que esses irmãos, diariamente, e o finalzinho vai dizer que eles tomavam suas refeições com alegria e com singeleza de coração. Veja os irmãos aqui, de modo de estarem juntos, estudando a palavra, louvando a Deus, participando do momento da distribuição do pão, comiam juntos. E olha o sentimento. Reconhecendo também como fruto do Espírito Santo, a luz de Gálatas, capítulo 5, 22, a alegria estava presente, contagiava todo aquele corpo do Senhor. Em terceiro lugar, olha o que acontecia como bênção decorrente da comunhão dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. Era vamos dizer assim, é uma chamada de atenção daqueles que estavam lá fora. Uma atração à sociedade, como que houvesse um imã que chamasse a atenção. O que está acontecendo lá dentro daquela igreja? Tem alguma coisa diferente ali. Tem alguma coisa acontecendo ali no meio daquele povo. Lá no derramamento do Espírito Santo, também a igreja chama a atenção daquele povo, de outras nações. Por acaso, aquele povo ali a essas horas estão bebendo? Veja que a língua deles estão emboladas, eles estão falando coisas que eu não estou entendendo. Estão bêbados, embriagados na hora dessa. Quando o Pedro se levanta, ele explica para eles. Aqui agora, irmãos, a comunhão é que chama a atenção desses irmãos. A comunhão da igreja. Veja que esses irmãos, no versículo 47, diz que louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso apresentavam o Senhor e anunciando os que iam sendo salvos. A comunhão do povo de Deus aqui exerce uma influência benéfica entre os pecadores. E isso se torna um fator evangelístico poderoso. Diz o texto que Deus vai acrescentando dia a dia os que vão sendo salvos. Se você puder ler a Bíblia agora, por favor, lá em João, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21, o texto vai nos dizer que Jesus disse que se vivermos em unidade, o mundo vai crer que Ele é o Messias. Você está ouvindo bem? Jesus deixou bem claro: se a gente viver em unidade, o mundo vai crer que Ele é o Messias. Veja, capítulo 17, versículo 21 a 23, diz assim: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejamos aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim. Então, irmãos, outra bênção aqui decorrente dessa comunhão é essa chamada
chamada de atenção. Sabe? É como se fosse a comunhão, é como se fosse o chamariz para essa sociedade que é ímpia, que é pagã, que é incrédula. Então, colocar esse termo incrédulo, porque eles vendo a nossa unidade, vendo a nossa fé, perseverando com a gente, na doutrina vão então conhecer Jesus Cristo. Quer que você olhe agora para o Salmo que nós lemos no início, Salmo 133, versículo 2, nos fala de outra bênção decorrente da comunhão dos santos. O versículo vai dizer que é como um óleo, essa comunhão é como um óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão e desce para a gola dos seus vestes. Nesse versículo aqui, a comunhão é comparada com um óleo perfumado e que desce da cabeça à barba de Arão e vai para a gola dos seus vestes. O que houver aqui, onde houver aqui um povo, um grupo vivendo essa comunhão, o bom perfume de Cristo será exalado. Acompanhando ali no Salmo 133, outra bênção. À medida que esse perfume está sendo exalado, ela pode alcançar e pode abençoar os que estão longe, que é outra bênção. Veja, o salmista vai dizer aqui, comparar essa comunhão dos santos ao vento que leva o orvalho do Monte Hermon, do norte ao sul de Israel. Estão entendendo, irmãos? Esse bom perfume, que é comparado aqui com a comunhão vai tornar conhecida lá fora, lá em outro lugar, longe, como quando aconteceu ali em Tessalonicenses. Paulo disse: olha, eu tenho ouvido como vocês estão vivendo essa evangelização. Os irmãos que são lá de baixo, de outra região, não faz agora a região, eles conheceram Cristo por causa de vocês, então veio o perfume de Cristo, que veio através da porta, está vendo outras dimensões. E em último lugar, irmãos, na comunhão então do Senhor, o Senhor ordena bênção e a vida para sempre. Salmo 133, versículo 3, parte B. Na comunhão dos santos, então, irmãos, o Senhor ordena bênção, muita bênção. Essa pandemia já é um ambiente propício para o crescimento espiritual, para a cura física, para a cura emocional, para a purificação dos pecados, por meio da confissão de fé, da confissão dos pecados. E se nós examinarmos honestamente, desfrutaremos com Deus e com o seu povo na hora da ceia. Se participarmos do culto, com os ouvidos atentos à voz de Deus e sensível à presença ali dos irmãos próximos a nós, ao nosso lado, nós vamos saber que Deus está abençoando tanto a mim quanto o nosso irmão, com bênçãos e com a vida espiritual também, constantemente, ali, mutuamente, no mesmo momento. Então, irmãos, você persevere na comunhão. A ordem de hoje é essa: persevere na comunhão. Persevere. Primeiro, persevere na doutrina, gosta da doutrina, se apaixone por Cristo e então se apaixone também pelo povo de Cristo. Que Deus assim nos abençoe e continue nos alimentando com sua palavra, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos, vamos louvar o nosso Deus. O hino é o hino 115. 315. Hino 315.
Senhor, muito obrigado, meu Deus, por essa momento de culto. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Eu oro ao teu Espírito para que o teu Espírito tenha confirmado essa palavra no coração de cada um dos servos. Amém. E assim, ó Deus, aqueles que pedirem, ó Deus, um conselho, uma exortação, uma orientação, ó Deus, condizente à nossa prática, Senhor, observando quem nós somos, no servo do Senhor, que haja pronto, ó Deus, uma palavra, ó Deus. Se como diz o apóstolo Pedro, que a gente esteja pronto, meu Deus, para dar razão da nossa fé. Dependendo, ó Deus, se a gente venha passar por apuros, ó Pai, por causa do nome do Senhor, Deus nos leva a ser fiéis, ó Deus. Nós precisamos e pedimos isso, Deus. E não queremos negar o nome do Senhor. Não queremos, ó Deus, ser rejeitados pelo Senhor no último dia. Mas, Deus, que a nossa fé, ó Deus, nessa semana, o teu nome, melhor dizendo, ó Deus, que o Senhor nos leve a pessoas que precisam, ó Deus, ouvir tua voz. Que precisam, ó Deus, reatar compromissos. Que precisam, ó Deus, confessar pecados. Que precisam, Senhor, rever posturas. E Deus, em nome de Jesus, seja a tua palavra, seja o teu Espírito que elas ouçam. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a tua igreja, abençoa esses que são, ó Deus, que estão agora, ó Deus, confirmando isso, ó Deus, que querem se colocar à disposição do Senhor, como disse o profeta Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, usa-me. Então, Senhor, cumpra em nós o teu querer e o realizado, Senhor. Que a nós seja dada também a graça, Senhor, não somente crer, mas também, ó Deus, padecer por causa do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, assim eu te agradeço. Obrigado, Senhor, por nos usar, por se servir de nós, ó Deus, para prestarmos este culto ao Senhor, que é digno de receber toda a honra e toda a glória, todo o poder e toda a exaltação. Assim eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e consolação do Divino Espírito Santo, que sobre os irmãos aqui presentes e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. O Tiago, que é o presidente da UFH, faz esse convite. Então, os irmãos, fiquem à vontade também. E se tiver alguma vaga no carro com vocês, possam disponibilizar também os irmãos que querem ir, tá bom? Não pediu a palavra? Não, né? Então, irmãos, esperem que a gente chegue até a porta para saudar os irmãos.